Boa noite a todos. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja conosco. Eu não sei se realmente está... Não sei se tem alguém já aqui comigo, para trabalhar comigo, já sim. Com a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, com as bênçãos de Deus e da Virgem Maria, estamos todos chegando aqui, nos reunindo, para, em nome do nosso Jesus, nosso Mestre, em nome do nosso Deus, fazer o nosso trabalho de estudo, procurando sempre fazer os esforços para que a gente possa melhorar a nossa condição, não só intelectual, mas sobretudo a nossa condição espiritual. E é exatamente o nosso propósito, a nossa meta é servir a Jesus, trabalhando em nome dele, que nós estaremos no caminho certo, no caminho do bem, no caminho do amor, no caminho da fraternidade. Então é sempre bom a gente agradecer por essa feliz oportunidade de estarmos buscando o trabalho como forma de oportunidade para que a gente possa, sim, boa noite, Claudeci, Nena, que Deus nos abençoe, nos proteja, nos ampare. Eu vou dar início a esse trabalho, né? Esperando. Boa noite, Inês, que Deus te abençoe, minha irmã, viu? Claudivan, meu grande amigo, meu irmãozinho do coração. Esse é um irmãozinho que eu voltarei com ele, se Deus quiser. Então, eu só me resta pedir a nosso Senhor Jesus Cristo, a Deus, nosso Pai Criador, para que nos abençoe, para que a gente possa ultrapassar as nossas próprias barreiras e, em teu nome, Deus, fazer o nosso estudo, buscando a força necessária para a caminhada aqui na terra. Lembrando-nos, Senhor, que aqui estamos para resolver problema, como diz a nossa doutrina maravilhosa, e resolveremos sim as nossas pendências através do teu Evangelho, Jesus. Dai-nos a tua paz, a tua luz e o amor a todos que estão conosco nesse trabalho. Cada época da humanidade, houvera mensageiros cuja missão foi e ainda é, preparar os homens para a transformação consciencial. Como a nossa evolução não se dá do dia para a noite, como também não acontece com uma ou duas encarnações ou três, não sei da quantidade. Nós temos milênios atrás e milênios à frente para que a gente possa resolver nossas pendências, né, do passado e continuar eliminando os males que trazemos ainda na nossa alma. E é exatamente isso que Jesus tem nos dado, essa força maravilhosa para que a gente possa todo dia, através do esforço, através da boa vontade de querer servir, de querer ajudar, de querer ser mais suave, da gente querer ser uma criatura mais fraterna. Então sempre, em todas as épocas da humanidade, houvera mensageiros que vieram dar essa contribuição tão importante para que a gente tome consciência, né,
daquilo que a gente precisa, vamos dizer assim, refazer e fazer para a nossa transformação moral. Primeiro tivemos o grande legislador, né, profeta e grande médium, Moisés, que a gente sabe lá do Velho Testamento. Ele veio num dia no Monte Sinai receber o magnífico código, o código divino com os 10 mandamentos. Daí começa o início de uma transformação de mentalidade, né, para que a gente pudesse ir aos poucos tomando ciência dessas necessidades e aí começar uma nova vida. Uma vida nova que não é tão ligeirinha assim para recomeçar ou para começar, mas é o início, né? Porque para a gente chegar numa escada, num nível superior, a gente tem que começar dos degraus de baixo. E assim a gente vai caminhando rumo ao crescimento, ao desenvolvimento. Pois bem, os 10 mandamentos. Usando, Moisés foi aquela figura tão importante que usou os 10 mandamentos com severa ameaça para conter a ferocidade humana. Você imagine. A gente hoje não se liga muito no Velho Testamento, não se liga muito na questão de Moisés, porque já teve uma sequência diferente, a gente vai falar sobre elas, mas Moisés teve que dar, vamos dizer assim, uma severa orientação ao povo daquela época, porque se fosse na base do conselho, simplesmente conselho, olha meu irmão, não faça isso, nós vamos ter o mundo espiritual, a gente veio aqui para trabalhar e depois passar para um mundo melhor. Isso não iria influenciar nessa transformação, não. Aí Moisés foi aquele homem que teve que dizer tudo que ele falava, dizer assim, palavra do Senhor, o Senhor disse isso, Deus disse isso, né? Então ele falava através da própria mediunidade dele. Então foi uma figura muito importante, mas muito importante mesmo, para que fosse dado realmente o primeiro passo no rumo de uma mudança de um povo que, se hoje é difícil, vocês imaginem naquela época do nosso irmão Moisés. Pois bem, então ele veio falando assim dos castigos infernais, que deveria punir a rebeldia contra quem viesse de encontro aos 10 mandamentos. Ele veio realmente falar no céu e no inferno. Foi muito importante. É lamentável que até hoje igrejas ainda estejam pregando o inferno, que a gente sabe que o inferno está dentro da nossa consciência, que Deus jamais criaria um lugar determinado para que a gente sofresse eternamente. Deus é amor, não faria isso absolutamente. Pois bem, então Moisés foi aquela figura enviada por Deus para que pudesse conter os instintos ainda tão inferiorizados da humanidade de sua época. Então vejam só, ele foi uma figura muito importante porque ele veio trazendo para todos nós uma consciência de um Deus único. Muito importante isso, porque naquela época se adorava diversos deuses. Então Moisés começou a dizer que Deus só existe um Deus. E é esse Deus que a gente, através do Evangelho de Jesus, através da explicação da doutrina espírita, nós estamos compreendendo dentro das nossas próprias limitações. Compreender como é Deus não é fácil. Por que não é fácil? Porque a gente não tem os sentidos suficientes, nós não temos sensibilidade, nós não temos aqueles sentidos que realmente permite que a gente possa compreender Deus. Então, só a nível de Jesus mais adiante é que essas pessoas, esses espíritos iluminados, que a gente na igreja chama de santo, a gente chama
o espírito puro, o espírito, né, já com muita compreensão de Deus, só eles podem entender Deus. Mas Deus é aquela figura que a gente não vê, mas vê a reação de Deus, e a gente, acima de tudo, a gente sente Deus. Pois bem, então Moisés foi essa figura tão importante naquela época, e ainda hoje a gente também agradece a ele, né? Quantas coisas Moisés condenou dentro do seu ponto de vista, como por exemplo que os evangélicos falam muito, né? Que não se deve falar com os mortos, né? Então Moisés naquela época realmente ele proibiu, que está lá em Deuteronômio capítulo 8, versículo 8, aliás, proibido falar com os mortos. Primeiro, se Moisés proibiu para falar com os mortos, que era possível, se falava. Que até teve um ano aí atrás que João Paulo II, aquele Papa João Paulo II, ele disse que não deveríamos proibir falar com os mortos, porque as pessoas não morrem, né? Não se destrói, não se acaba com a morte do corpo físico. Então, que não era proibido. Agora, se ele fez isso, foi para o próprio bem, né, dos espíritos, que se hoje existem médios irresponsáveis que ainda se aproveita da sua mediunidade para, vamos dizer assim, ganhar dinheiro, para se manter, ter uma vida normal, uma vida boa através da sua mediunidade, porque já disse Jesus, dai de graça o que de graça recebeste, e a gente sabe que a mediunidade é essa. Se tem muitos médios responsáveis que faz o seu trabalho mediúnico com o compromisso de servir a Deus e a Jesus e aos seus irmãos aqui na Terra, ainda existem muitos irmãos que ainda se aproveitam. Mas eu tenho percebido que o povo de um modo geral, a humanidade de um modo geral, está muito mais consciente que a mediunidade é uma coisa, vamos dizer, é uma coisa santa, quando o médium utiliza com sinceridade, com responsabilidade, com a intenção de ajudar as pessoas. A mediunidade é muito importante. Então, mas naquela época Moisés, ele teve razão quando proibiu a comunicação com os mortos. Pois bem, então Moisés criou assim a lei de justiça, né? Quando ele dizia olho por olho, dente por dente, naquela época foi mais do que necessário ele falar assim. Hoje não. Por que hoje não é mais preciso? Porque depois da era de Moisés, chegou o grande mensageiro do amor. O grande mensageiro do amor. Essa criatura que veio trazer, nosso irmão querido Jesus Cristo, veio trazer para todos nós a orientação de não mais olho por olho, dente por dente, mas dizendo, perdoa. Se alguém bate na tua face, dá o outro lado. Mas quando Jesus disse isso, ele não quis dizer que a gente deu o outro lado, né, para que a pessoa bata também, não era isso. Quando ele disse, abate no teu lado, te agride, te maltrata, mostra o outro lado, o lado da compreensão, o lado da paciência, o lado do sentimento de amor, mesmo tendo sido maltratado, mesmo quando a gente às vezes sofre agressões verbais, não estou falando agressões físicas, mas agressões verbais, nós teremos, vamos dizer, segundo Jesus, deveremos dar o lado do amor, o lado da fraternidade, o lado que não machuca. Está compreendendo, meus irmãos? Então é isso que essa figura magnânima veio à Terra, que por sinal estamos no mês do seu aniversário, né? Os cristãos, nós cristãos, a gente comemora o seu aniversário. Então é essa figura que veio trazer toda uma mensagem de sentimento de amor, sentimento de fraternidade, veio trazendo, prometendo para todos nós, mostrando o reino de Deus, mostrando que o reino de Deus está dentro de nós, que o reino de Deus não se vai buscar
em algum lugar, nas igrejas, nos templos, nas casas. Não, não, não. O reino de Deus está dentro de nós. Agora, será que nós estamos dando oportunidade para que esse reino de Deus se apresente, vamos dizer assim, se apresente dentro de nós e assim podermos ser uma pessoa melhor, mais humanizada, mais fraterna, mais compreensiva, mais tolerante? Será que nós estamos sentindo esse Deus que é amor, esse Deus que é fraternidade, esse Deus que veio trazer a luz do mundo, eliminando as trevas que existiam e que existem ainda, muitas trevas, as trevas que a gente carrega conosco pela nossa ignorância ainda? É porque às vezes a gente pensa que a finalidade de Jesus é para a gente estar pedindo a Ele condições financeiras melhor, pedindo saúde a Ele, pedindo só as coisas que materiais. Mas na realidade, Jesus, quando Ele veio aqui à Terra, que Ele trouxe a sua mensagem, foi mostrando para a gente o caminho que a gente deve seguir em questão de espiritualidade. Jesus não veio mostrar nada de materialidade. A materialidade é responsabilidade nossa. Lógico que a gente pede a Ele porque a gente somos irmão dele, pedintes mesmo. Mas o grande objetivo do Mestre Jesus foi trazer, vamos dizer, acender a luz que estavam todos em trevas. E teve trevas que não compreendeu Jesus, que não entendeu a luz, que não viu a luz. Às vezes a gente está tão, vamos dizer assim, petrificado dentro do nosso coração, que a gente não vê aquilo que Jesus tem mostrado para todos nós. Então, meus irmãos, Jesus foi essa figura, veio trazer o quê? Veio trazer o consolo para todos os homens. Veio dizer para todos nós que o grande, vamos dizer assim, caminho que devemos seguir, que devemos praticar, é o sentimento de como se diz assim, é criar virtudes dentro da gente, desenvolver as virtudes dentro de nós. Não as coisas materiais. As coisas materiais servem para a gente viver aqui, mas a nossa finalidade é, como eu estava conversando agora de noite com Janete, na porta de Janete, com outras pessoas, e eu dizia, os espíritos, como Jesus diz, que a gente veio aqui à Terra para resolver problemas. A gente não veio aqui para viver num anais, como a gente fala, como se estivesse aqui num céu, não. A gente veio aqui resolver problemas. E Jesus ainda diz mais, de cada dia a gente resolve um problema, no outro dia a gente resolve outro problema. Ele mostrou até essa forma de agir para que não ficássemos todos perturbados, porque quando a gente se junta muitos problemas na nossa cabeça, a gente fica numa condição que não tem condições mais de resolver nenhum, porque misturou tudo que a gente tinha. Não, um problema de cada vez. Então, eu estava conversando, dizendo exatamente isso. Cada dia a gente resolve uma situação. Todo dia. Isso pode ser até na questão da autorreforma, que a gente precisa, né, realizar, da reforma íntima. Hoje eu tento me melhorar aqui, amanhã eu tento aquela outra questão, depois eu tento mudar um pouco meu egoísmo, e a gente vai fazendo esse grande exercício, porque foi exatamente isso que a gente veio fazer aqui na Terra. Tem umas coisas boas aqui na Terra? Tem. Tem muita coisa boa? Tem. Mas isso aí é porque faz parte da nossa vivência material aqui. Mas o grande objetivo nosso, na realidade, o nosso objetivo é aprender e resolver a problemática. Então eu dizia assim, o problema é proporcional à nossa capacidade de resolver. Se você já tem uma certa visão de Jesus, do Evangelho, de como a gente proceder, se você já compreendeu umas certas coisas, aí você resolve com mais facilidade. Não é privilégio, não. É você que já desenvolveu isso e está numa condição melhor. Eu posso achar que o problema, que você acha que não é esse problema todo, para mim pode ser tão grande. Por quê? Pela falta de melhoramento, pela falta de conhecimento,
pela falta de reforma. Entendeu como é que é? Então é preciso que nessa vida atual que a gente vive, a gente procure cada vez mais se melhorar um pouquinho, não se preocupar com o que a gente faz, e as pessoas muitas vezes nem agradecem. Às vezes você luta tanto, trabalha para uma pessoa tanto, você quer ajudar tanto, você faz e acontece, e a gente no fim se decepciona. Quem já compreendeu uma certa parte de Jesus, vai em frente, não vai deixar se abater. Sentir vai, porque somos humanos ainda, mas não vai deixar se abater. Mas a pessoa que ainda não compreendeu a nossa, vamos dizer, a nossa tarefa aqui na Terra, ela se endurece o coração. Não vou fazer mais nada por ninguém reconhece, as pessoas são ingratas. Mas a gente não pode deixar de reconhecer, como disse o mestre. Quando a gente der de comer uma pessoa, a um faminto, é a ele que a gente está dando. Se ele está com sede, vamos tirar a sede dele. Então, fazer o bem é não esperar a volta, o troco. Porque se a gente espera, a gente sofre muito, se decepciona e perde o incentivo de ser melhor, torna-se uma criatura mais egoísta, porque na realidade todos nós somos egoístas, todos nós somos, um mais, outros menos, né? Mas quem já procurou trabalhar consigo, com as suas deficiências espirituais, morais, quem já procurou se melhorar, vai enfrentar toda essa dificuldade com mais serenidade. É como às vezes acontece, você diz assim, morre uma pessoa, até as pessoas acham que o outro não sentiu porque não deu show, não deu escândalo, não deu plateia de choro, de grito. Não. O espírita principalmente, não vai deixar de sofrer com a morte, com a partida de um irmão, de um familiar, de uma pessoa muito amiga que a gente quer bem, que por sinal a gente perdeu muita gente agora nessa pandemia. Mas o que não pode acontecer conosco é a gente se desesperar, porque a gente sabe que a vida continua. A gente chora, a gente sente dor, mas resignado, porque sabe que a verdadeira vida é a vida espiritual, nada acontece por acaso, e aquelas que se forem, aquelas que se vão, é porque a sua tarefa encerrou. E Deus sabe muito mais do que nós que estamos aqui nas nossas limitações. Pois bem, então Jesus foi aquela criatura que veio trazer as bem-aventuranças, prometeu o reino dos céus, prometeu que os mansos herdariam a terra, né? Que inclusive Jesus, quando diz que os mansos herdarão a terra, eu vejo por 2 anos, eu vejo que Jesus falou assim, porque se ele dissesse, olhe, vocês sejam mansos, que você vai ser dono dessa terra, ele não ia dizer, aliás, você vai para o céu, você vai ter uma vida melhor, você tem uma vida eterna pela frente. A humanidade não iria compreender. Então ele falou, vocês herdarão a terra. Mas também eu estive pensando que quando ele disse que a gente vai herdar a terra, ora, nós herdaremos aqueles que contribuírem com os seus esforços, com a sua transformação íntima, com a sua melhora, transformar para essa terra que hoje é prova e expiação, dor e sofrimento, angústia que tem aqui, violência. Um dia a gente herdará também uma terra pacificada, uma terra transformada, porque quem vai fazer a transformação somos nós. Nada aqui na terra vai ter transformações, quando a gente diz assim, na parte física, mas a grande transformação é espiritual. E a gente só pode fazer essa transformação espiritual quando chegarmos a ser criaturas mais mansas, quando ele falou que
aqueles que choram, que sofrem, que eles serão consolados. Então, essas bem-aventuranças de Jesus, teve outras também, os puros de coração que verão a Deus. Quanto mais a gente tem um coração puro, mais a gente vê Deus, a gente tem certeza da existência de Deus, a gente vê um Deus que nos acolhe, que nos ajuda, um Deus que está dentro de nós, que não nos deixa sozinho, que às vezes a gente se sente só, mas na realidade não estamos sozinhos. Então foi tudo isso que, inclusive, ele disse, que todos aqueles que promovem a paz no mundo serão chamados de quê? Filhos de Deus, os que promovem a paz aqui na terra. Então, prezados irmãos, é promovendo a paz, como diz o nosso amigo cantor, como é o nome dele? É aquele que canta, até espírita também, que não me lembro agora. Quando ele tem a música que diz: a paz do mundo começa em mim. Quem tem amor, com certeza sou feliz. Então a paz começa dentro da gente. Às vezes a gente levantou a bandeira da paz do mundo e, no entanto, a gente pergunta: o que é que nós estamos fazendo para que de verdade haja paz aqui na terra, né? Mas a gente só espera que os outros contribuam e a gente não, né? Então vamos fazer a nossa parte, vamos trabalhar com amor, vamos renunciar. Nando Cordel, minha amiga Annalise, Nando Cordel. Então Nando Cordel, quando fez essa música, eu achei espetacular. A paz do mundo começa em mim, se tem o amor. Aí, Nena, Nando Cordel, com certeza sou feliz. Então toda pessoa que procura desenvolver a paz dentro de si, ela é uma pessoa feliz. Não interessa o que ela tem. Não é coisas materiais que a fazem ela ser feliz. É a fé, sabe? É a confiança no Deus. Então, Bel, Nando Cordel. Então, meus amados irmãos, para a gente ser feliz, a nossa felicidade não depende da boa vontade dos outros. A nossa felicidade depende de nós. E é tanto que o Mestre Jesus, quando veio à Terra, ele veio chegar numa manjedoura, junto dos animais, sem roupa bonita para sair da maternidade, como a gente vai na loja, escolhe a melhor roupa para a criança sair da maternidade, quanto mais cara, mais bonita, melhor. Jesus não. Jesus se recolheu numa manjedoura, mas estava ali numa riqueza profunda, com todos aqueles espíritos benfeitores, os espíritos de luz, os espíritos puros ajudando ele e ajudando Maria para receber aquela criatura. Jesus foi um ser tão forte que a terra chegou, que quando ele nasceu, a redondeza onde ele estava lá em Belém, a redondeza sentiu como uma energia tão grande, tão profunda, que alcançou ruas e mais ruas, lugares e mais lugares. E as pessoas sentiram aquela paz, aquela felicidade tão grande, sem saber por que estava sentindo. Essa figura, meu Deus do céu, que é a causa da nossa felicidade, é a causa da nossa paz. É a causa da gente dizer assim: meu Deus, me ajude para que eu seja melhor. Porque eu sei que quanto mais eu creio, mais eu sou feliz. Veja só. Então Jesus, essa figura, meu Deus, que eu não sei como uma pessoa não tem aquela confiança no Cristo. Porque realmente, quando a gente sente que está assim meio, sabe, cambaleante, meio triste, desesperado, às vezes sentindo, sabe, como se a vida às vezes não valesse nada. Mas quando a gente se lembra que tem Jesus, é uma força muito grande. É vida. Jesus é vida. Jesus é luz. E luz forte. Então, como é que a gente não tem condições de viver sem Jesus?
O homem que não tem o Cristo no coração, na sua vida, ele não é feliz. Não pode ser feliz. Mesmo que ele diga agora, mas eu tenho tudo, sou feliz, tudo bem. Vai chegar uma hora que sem Jesus, a gente vai ter dentro de nós um vazio tão grande, que muitas vezes até pessoas suicidam, porque não tem ele dentro de si. O vazio se instala na sua alma, você não vê a razão de viver e se suicida. Veja como é forte. Então a mensagem de Jesus, a sua mensagem dizia respeito às criaturas abatidas, aquelas pessoas que estavam passando por certas vicissitudes, os injustiçados, os deserdados dos bens materiais. Moisés atemorizou, apontando os pecados. Como eu falei, foi certo na época. Mas Jesus veio consolar, valorizar as virtudes. Então é isso que o Mestre tem e muito mais, que ele se faz presente em nossa vida. E a grande terceira revelação, uma revelação tão importante, que veio, foi a inteligência e o bom senso, codificando com o nosso irmão Allan Kardec, codificando mensagens de emancipação do homem através do conhecimento de si mesmo. Se Moisés não podia dizer tudo, não tinha condições naquela época, Jesus não pôde dizer o que era preciso, porque também a humanidade estava melhor um pouco, pelo menos já acreditava num Deus único. Mas depois veio Deus, Jesus, mandou os espíritos iluminados, os espíritos bem-aventurados, e confiou no codificador, nosso irmão Allan Kardec, que veio trazer o conhecimento, falando aquelas mensagens que o Mestre queria que a gente entendesse, para que a gente fosse pessoas felizes. Então essas revelações marcam um ciclo e uma época de amplitude universal na face da Terra. Kardec revelou pela codificação espírita as noções do dever do espírito para consigo mesmo. Então foi trazendo a codificação que a gente aprendeu a compreender que o mal que a gente faz é o mal que a gente recebe. A gente, através da mensagem de Jesus, que os espíritos vieram, vamos dizer assim, iluminar aquilo que Jesus falou, traduzir para que a gente compreendesse melhor. Então essa codificação veio libertar a humanidade da sua ignorância, a humanidade do seu achar que morreu, acabou, e não tem problema que a gente maltrate ninguém, não tem problema, porque a gente vai morrer, tal, acabou, não tem problema nenhum. E a codificação vem mostrar através daquelas criaturas que aqui já viveram, que já passaram por suas provas aqui na Terra e em outras dimensões, trazendo a lucidez da mensagem do Cristo, para que a gente se melhorasse. E olha que a doutrina espírita veio para ficar para todo o resto da vida, porque a doutrina espírita, revelando as leis espirituais, como por exemplo a lei de ação e reação, que na física quântica eles chamam de lei de ressonância, foi a doutrina espírita que veio nos dizer que nós somos reencarnacionistas. Que nós estamos, desde a época que era um simples átomo,
e que já estamos na condição de ser humano aqui, com espírito, ele veio traduzir para nós através de todas essas modificações, que hoje nós temos um processo que é a base da doutrina espírita, que é essa reencarnação que propicia as oportunidades maravilhosas para que a gente possa se reabilitar com as coisas que não foram corretas que nós fizemos. A doutrina espírita, ela tem o grande papel de nos propiciar essa condição de ir e voltar quantas vezes forem necessárias, para que a gente se reabilite com a lei divina. Porque quantas coisas a gente já não fez, que fugiu da lei do amor, fugiu da lei divina, e hoje estamos, vamos dizer, não digo pagando, mas nós estamos recebendo o troco, a conta daquilo que nós fizemos. Aí alguém diz assim, eu não me lembro. Ai de nós se a gente se lembrasse. Ai de nós. Primeiro a gente não se adiantaria, porque ia ter muito conflito. E não teríamos o incentivo, lembrando do nosso passado. Nós não teríamos aquela, sabe, seríamos criaturas totalmente perturbadas. Às vezes a gente já é sem saber. Eu não queria saber. Eu não quero saber o que eu fui. Pelo que eu sei de mim hoje, eu não quero saber o que eu fui ontem. Então, Deus deu essa oportunidade de, com o esquecimento, a gente vir aqui trabalhar, se melhorar, conviver com aquelas criaturas que nos fizeram mal e que nós também podemos ter feito mal a ela, claro. Então, estamos nesse processo de transformação moral e espiritual. Pois bem, então, a lei da reencarnação, revelando o amor de Deus para conosco através, dessas oportunidades, propiciando tantos renascimentos para que a gente cresça. Aí agora eu queria fazer uma pergunta para vocês, mas eu mesma vou responder. Por quê? Por que os homens ainda se odeiam, se matam, mesmo depois dessas extraordinárias revelações que trouxe Moisés, que trouxe Jesus, que trouxe Kardec? Por que será que depois de tantas revelações, que não somos mais pessoas sem conhecimento, a gente não assumiu ainda a responsabilidade daquilo que a gente sabe? Aí eu volto a perguntar, por que depois de todo o sofrimento de Jesus, sacrificou para chegar aqui à terra, deixando, vamos dizer, um céu, quando a gente diz uma coisa boa, um céu, deixando a convivência com os bem-aventurados, os espíritos, para mergulhar aqui na terra? Meu Deus, que a gente sabe que os engenheiros siderais, quantos milênios ele passou para criar vamos dizer, um perispírito, um corpo que pudesse habitar Jesus. Veja só o nível do mestre. Veja o nível espiritual dele. Milênios para formar um corpo que pudesse ele, vamos dizer assim, se vestir com esse corpo físico. Que luminosidade, que grandeza tem esse ser. E Jesus se fez presente entre nós, abraçou a nossa causa, se sacrificou, morrendo numa cruz por amor a nós. E hoje a gente sofre por falta de amor. Essa é a realidade. A cruz dele foi para dizer, eu vou ajudar vocês, meus irmãos. Eu vou tirar vocês do cativeiro da ignorância. Ele não se recusou a passar por tudo aquilo que ele passou. Passar pelas dores, pelo sofrimento.
Só Ele sabe. Mas Ele disse, eu vou porque meus irmãos precisam. E aceitou tudo, até a morte na cruz. Veja só, o Moisés teve aquele trabalho, todo aquele sofrimento também que ele sofreu. A doutrina espírita que chegou para nos ajudar. Aí a pergunta, e por que até hoje os homens ainda mata por besteira, brigam por meio metro de terra, briga por tolices. Por quê? Qual é a resposta? A resposta é que ainda somos espíritos primários, com um psiquismo insensível, incapazes de vibrar com a mensagem que vem do alto. Ainda somos incapazes de vibrar com a mensagem do alto. Então, meus amados irmãos, vamos trabalhar com a nossa modificação. A gente sabe, eu sei, vocês sabem, que não é tão fácil, mas tudo é possível quando a gente quer. Ele diz assim, tudo posso naquele que me fortalece. Então Jesus é o grande esteio da nossa vida. Jesus é a luz que a gente precisa para que a gente não ande em trevas. E eu desejo de todo o meu coração que nesse mês de dezembro a gente possa cada vez mais refletir sobre a chegada desse ser maravilhoso, que a gente possa compreender, vamos dizer, o grande sacrifício dele, que a dor maior de Jesus talvez não tenha sido, talvez não, eu acredito que não tenha sido a crucificação. A maior dor de Jesus foi saber que a gente ia sofrer muito porque a gente não se melhorou. Naquela época, chegou a matá-lo por falta de amor, falta de visão espiritual. É tanto que aquela mensagem que ele deu ali, não sei se foi a outra mensagem, há quem diga que teve outra mensagem, quando na cruz ele disse, Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Então, a gente não sabia o que fazia mesmo não. Porque se nós soubéssemos, e o pior, que às vezes continuamos sem saber, ou não procurando saber. Por quê? Se nós tivéssemos mais um pouco de amor, a gente amava mais, respeitaria mais um outro. Porque Paulo está dizendo que Jesus é a luz que brilha na escuridão das nossas imperfeições morais e espirituais. Pense nisso. Claro, Paulo. Jesus é a luz que faltava, meu filho. Jesus é a luz que precisava chegar. Mas a grande esperança é o seguinte, que se nós não melhoramos agora, mas Ele sabe esperar, como Deus sabe. Ele é tão amor. Jesus é tão fidelidade. Jesus é tudo que Ele sabe esperar com muita paciência, com compreensão, a nossa chegada, muitas vezes difícil, ao mundo que Ele pediu que nós alcançássemos. Um dia chegaremos todos lá. E um dia, se Deus quiser, todos nós iremos nos encontrar numa condição espiritual melhor. Porque essa é a nossa tarefa. A gente veio para cá, nos reunir, na família, nos amigos, tentando, vamos dizer, se autoeducar. Se educar. Infelizmente, às vezes nós somos tão rudes que a gente só aprende com a didática do sofrimento.
mas a gente já pode, como diz, fazer uma nova história da nossa vida. Se a gente não pode, entre aspas, apagar o nosso passado pecaminoso, porque já foi realizado, mas a gente pode, através de um novo trabalho, vamos dizer, de uma nova modificação nossa, como Jesus disse, que o amor cobre multidões de pecados, a gente pode trabalhar com as nossas imperfeições, lutar com aquela fera que ainda existe dentro da gente. Todos nós temos um animal feroz dentro da gente. E o caso é a gente não deixar que ele cresça, que ele tome espaço, é amansar. Porque a educação é que faz a gente ser melhor. Quando eu digo educação, é a educação espiritual. É valorizar o que é importante, é valorizar o que nos faz bem, o que nos vai fazer uma pessoa melhor aqui, e quando chegar no mundo espiritual, melhor ainda. Então é isso que vai fazer de nós, criaturas melhores. E é tão bom se a gente chegar lá em cima e dizer assim: ah, Senhor, valeu a pena a minha encarnação. E eu espero que todos nós possamos dizer isso. Valeu apenas a encarnação. Eu até me consolo, porque Chico Xavier uma vez disse que se nós nos livrássemos de um vício, bastava um vício aqui na Terra, já teria valido a encarnação. Então que nesse dezembro vamos procurar se encontrar com Jesus. A gente pode se encontrar com Ele numa rua qualquer aí. Na hora que você encontrar, na hora que a gente for entrar numa esquina, a gente pode se encontrar com Jesus. Mas como se encontrar com Jesus? Se encontrando com um irmão necessitado. Se encontrando com uma pessoa que muitas vezes a gente não gosta, ou que tem até feito mal a gente, e a gente não ter por ela nenhum sentimento de animosidade. Então a gente pode encontrar Jesus. Porque tudo que a gente faz, até o trabalho de bondade e de caridade que a gente faz aqui na Terra, a gente pode dizer: Senhor, eu sou apenas o teu instrumento de trabalho. Eu sou instrumento de trabalho. Eu sou um trabalhador ou um soldado do teu exército de paz. É isso, Senhor, que eu sou. Me ajuda para que cada vez mais eu encontre a força, a coragem para te servir através dos nossos irmãozinhos. Todos nós somos irmãos. Então, prezados irmãos, que Deus abençoe a todos nós. E eu quero dizer a vocês que hoje, Janete sabe, eu não estava num dia para fazer uma live. Ainda pensei 2, 3 vezes ligar para a Nena, para a Claudecina, e dizer: olha, minha irmã, não tenho condições não. Mas eu confiei naquele lá de cima. Eu confiei nele. Ele disse: Senhor, a minha cabeça não está entrando muita coisa hoje. Eu vou fazer, mas o Senhor vai me ajudar, porque eu não tenho condições. E graças a Deus, Ele deixou que eu pudesse falar alguma coisa, que não é essa grande coisa, porque falar de Jesus é muito compromisso, é preciso ter grande conhecimento. Mas quando a gente faz por amor, tudo é válido. Então, caríssimos irmãos, que Deus abençoe a todos, que Deus nos dê muita força, muita luz, que possamos estar com a nossa vontade renovada para continuar trabalhando em prol do amor, do bem e da caridade. Nem que seja ouvindo uma criatura na face da terra para aliviar a sua dor. Que Deus nos abençoe. Muita paz para todos.